Para você ver a rapidez com que as pessoas mudam de opinião do dia para a noite, só porque a mídia disse isto, disse aquilo. Vocês experimentem ver o que se passa na área médica. Por exemplo, diz tal coisa faz mal. No dia seguinte todo mundo foge daquela coisa. Você não sabe se faz mal mesmo. Então, esta área, estas campanhas médicas que alertam contra isso ou aquilo, elas são, por exemplo, uma espécie de laboratório de controle social. Você pode dizer, hoje, o prazo que o establishment necessita para mudar as atitudes da humanidade inteira sobre o que quer que seja é de aproximadamente 3 meses. Tamanho, vamos dizer, o poder que isto concentrou nas mãos. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas um primeiro e bem-sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos, destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amorfa, incapaz de reagir a qualquer imposição, por mais arbitrária, lesiva e absurda, que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da rã na panela, impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs junto com ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população. Mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por toda no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão e inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência. Você começa por criar normas de educação que sejam aplicadas uniformemente em todo o mundo. Você sabe que o Brasil tem ministro da educação só põe uma coisa, para ir até a sede da ONU, perguntar lá, como é a receita, mestre? Pega lá, vem aqui e repassa, já adota isso aqui. E foi o que fez o Paulo Renato. O serviço dele consistiu nisto. E é assim no mundo inteiro. Se você for na Zâmbia, os parâmetros educacionais são os mesmos. E os parâmetros educacionais vêm com toda aquela conversa mole, politicamente correta, coitadinhos dos gays, coitadinhos das minorias, coitadinhos não sei o quê. E você pensa que você aderindo a isso, você está indo contra o imperialismo e a nova ordem mundial. Mas é ele que está pagando para você dizer isto, pô. Todas estas questões, gay, minoria e tal, são objetivamente irrelevantes. Todas elas. Só interessa a função que desempenham no conjunto. Você quer ser a favor de gay? Seja. Você quer ser a favor, você quer ser contra? Seja. Isto não influi nem contribui, como dizia o Paulo Francis. Isto não fede nem cheira. O que importa é que tem que ter, entre aspas, movimentos sociais. Um montão de movimento social. Quanto mais movimento social tem, você cria conexões, redes internacionais. Você cria aqui, sei lá, a associação em prol de crianças carentes de cor verde com bolinhas. Então, imediatamente aquilo será integrado na rede internacional criada pela ONU, vai circular verba para este movimento e você criará lealdades internacionais que são muito mais profundas do que qualquer lealdade nacional. Qualquer pessoa ligada a qualquer movimento social no mundo, o vínculo político dela é muito mais com a rede internacional do que com o seu país. Então, imediatamente, acabam essas soberanias. Você não precisa acabar com elas no papel. E se você tem uma moral estabelecida de ordem tradicional, o povo se comporta de acordo com aquela moral. E você, para dirigir o curso dos acontecimentos históricos, é preciso que você invente a moral. Para você mudar a conduta das pessoas, você tem que ter os meios de, em poucos anos, você trocar os valores morais delas, de modo que elas aceitem aquilo que antes consideravam inaceitável. Então, quando você vai ver toda a grande revolução dos costumes morais que tem no mundo, é o movimento gay, é isso, é aquilo, da onde sai a grana? Dali mesmo. Não porque eles estejam muito interessados em gays, etc. Claro que não. O que importa não é o conteúdo destes movimentos. O conteúdo é só para contentar os militantes. O que importa é o efeito real, o efeito objetivo que estas coisas têm na sociedade. Se você tem ao mesmo tempo centenas de movimentos corroendo os princípios morais antigos e propondo novos, o que acontece? Onde a própria aceleração da mudança torna impossível as pessoas se adaptarem seriamente à nova situação. Então você acaba vivendo de simulação.
E na hora que você começa a viver de simulação, você perdeu consistência como ser humano. Você não é mais senhor das suas decisões. Você é uma pessoa inteiramente vulnerável à influência de fora. Para você ver a rapidez com que as pessoas mudam de opinião do dia para a noite, só porque a mídia disse isso, disse aquilo. Vocês experimentem ver o que se passa na área médica. Por exemplo, diz, tal coisa faz mal. No dia seguinte todo mundo foge daquela coisa. Você não sabe se faz mal mesmo. Então, esta área, estas campanhas médicas que alertam contra isso ou aquilo, elas são, por exemplo, uma espécie de laboratório de controle social. Você pode dizer, hoje, o prazo que o establishment necessita para mudar as atitudes da humanidade inteira sobre o que quer que seja é de aproximadamente 3 meses. Tamanho, vamos dizer, o poder que isto concentrou nas mãos. E aquelas correntes, organizações que você acredita, que elas mesmas acreditam estar fazendo oposição a isso, acreditam que são os anti-imperialistas, são financiados pela mesma central. Eu estou a fim de organizar uma campanha de protesto, juntar pessoas, umas 100 pessoas, para que vão até o saguão do aeroporto Congonhas, em São Paulo, fumar, em protesto. Porque eu reclamo naquela porcaria faz um ano que você não tem um lugarzinho sequer para fumantes. Eles dizem, nós vamos construir. Então, por que você não espera para proibir depois de você construir o lugar do fumante, né? Então faz um ano que não se pode fumar. Eu fumo. Eu chego lá, fumo na frente do fiscal. Pela placa, né? Então, isso é desobediência civil, tá certo? Quer dizer, que se me prender e multar, eu não reclamo, não. Eu vou lá, vou preso, pago a multa, não tem problema, tá certo? Mas é desobediência civil. Obedecer a lei eu não vou, tá certo? Eu aceito a punição, tá certo? Por uma questão de superioridade física, né? Lá tem 20, 30 fiscais, eu não vou poder vencê-los, então eu aceito. Mas obedecer esta lei, nunca, porque esta lei é baseada nesta empulhação, desta teoria do fumante passivo, tá certo? Que não existe a menor prova disso aí. Foi uma coisa imposta por uma organização de picaretas, que é a Organização Mundial da Saúde, que só serve para tomar dinheiro do mundo inteiro, tá certo? E não fazer absolutamente nada que preste, tá certo? E nós nos curvamos as sentenças desses iluminados como se fossem profetas, tá certo? Então chega de obedecer a essa gente e chega das pessoas dizendo para nós como nós devemos viver. Agora, por exemplo, se eu entro num carro, num táxi, quem tem que dizer se eu posso fumar lá dentro ou não é o dono do táxi, meu Deus do céu. Se ele disser, não, aqui eu não gosto que fumo, não fumo, acabou. Né? Agora, o governo que disse, foi o seu Requião, foi o seu Lula, foi o seu Zé Mané, sei lá, né? Esse tem que ser assim num bar também, o dono do bar deixa ou não deixa, o bar é dele, pô. Assim como na minha casa, né? Na minha casa não é proibido fumar, é proibido reclamar do cigarro, mas a casa é minha. Né? O Alexandre Mello, ele faz uma pergunta, ele é de Tu, ele está dizendo o seguinte, que no seu site tem um artigo e também de colaboradores defendendo o hábito de fumar em público. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça, desculpa, a fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde morre 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morrem. Vai ver a idade em que eles morrem. Não, isso aí tem. É só você ver a média entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, morreu porque tinha que morrer, pô. Tá certo? Outra coisa, já ouviu falar de um negócio chamado iatrogenia? Iatrogenia é morte por erros médicos. Tá? A iatrogenia, mesmo sem contar é muito mais perigosa do que fumar e do que usar arma. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma estatística de que nos Estados Unidos parece 170 mil médicos. Tá certo? Mata um montão de gente por ano. Né? Parece que morre 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Né? E existem 8 milhões de proprietários de armas. Quantas pessoas morrem com arma de tiro nos Estados Unidos por ano? 1.500. Então, quer dizer, 170 mil médicos matam 200 mil pessoas por ano. 8 milhões de proprietários de armas matam 1.500. O que é mais perigoso? A arma, a prática médica. Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional para cuidar da sua saúde. Eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode. Quer dizer, é isso que chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo?
E é um instrumento de poder, no fim das contas. Quer dizer, deixar todo mundo assustado. Ah, meu filho, você não pode fumar que você vai morrer. Você não pode comer açúcar que você vai morrer. Você não pode comer que você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doente, tanto medo de perder a sua saúde, que virou um bando de covardes. Eu digo, nada disto faz bem à saúde, meu filho. O que faz bem à saúde é confiança, é coragem. Tá certo? Sem isto, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais covarde. Tem que cuidar de si, tomar conta, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente. Cuidado, você tem que ir 10 vezes por ano no dentista. Se não fizer bem para você, vai fazer bem para ele. E assim por diante. Que besteira é esta, pô? Nós estamos entrando numa cultura da fragilidade. Uma cultura feita para fazer sub-homens. Pessoas frágeis, acovardadas, medrosas, incapazes. E que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a 50 metros de distância já começa a tossir. Você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os jornais, canais de televisão estão na mão de 6 grupos econômicos apenas. Quer dizer, basta 6 pessoas, uma telefonar para outra e combinar o que pode publicar, o que não pode. Tá certo? Então, isso quer dizer que a concorrência entre os meios de comunicação acabou. Só existe uma concorrência comercial, mas uma concorrência jornalística não existe mais. O que um publica, todos publicam igual. E o que um esconde, todos escondem igual. Quer dizer, a uniformidade crescente da mídia em todo o mundo ocidental é um fenômeno patente hoje. Você vai ver, o noticiário não tem diferença. Se você lê o Le Monde, o London Times, New York Times, Washington Post, é tudo exatamente a mesma coisa. É a mesma opinião, e pior, não é só a mesma opinião, é a mesma seleção. Né? Então, você veja, opinião é normal que as organizações de mídia tenham lá as suas opiniões e que se apeguem a elas, publique a sua opinião e não a opinião do adversário. Porém, outra coisa é a seleção das notícias. Vamos dizer que, classicamente falando, os jornais se dividem em 2 partes. Você tem uma parte opinativa, que é de artigos assinados e editoriais, e outra parte que é noticiosa. E a parte noticiosa, então, teoricamente, deveria ser independente das páginas opinativas. Tá certo? Então, vamos dizer, os jornais tentavam ser mais ou menos isentos e objetivos nas páginas noticiosas e metiam lá as suas opiniões nas páginas destinadas a isso. Hoje em dia é o contrário. Quando você lê as páginas de opiniões, elas são inócuas, inofensivas. Tá certo? E a verdadeira opinião aparece na seleção dos fatos, seleção e supressão dos fatos. É aí que você vê a verdadeira orientação do jornal. Não pelo que ele está dizendo no editorial. O editorial diz qualquer coisa, frequentemente não tem a menor importância. Então, esse é o segundo fenômeno. E o terceiro fenômeno é o crescimento formidável dos meios científico-tecnológicos de controle e engenharia comportamental, que hoje colocam, vamos dizer, à disposição, vamos dizer, de governos ou de qualquer organização relativamente poderosa, meios de você mudar a atitude de toda uma população em uma semana, de tal modo que a população nem mesmo perceba que mudou. Você instila ali novas atitudes, novos valores, novos sentimentos, com uma facilidade impressionante. Como a população não está informada sequer da existência desses meios, vamos dizer, ela é a primeira a colaborar para tornar a operação invisível. Quer dizer, o sujeito é manipulado e não sabe. Ele é o primeiro a dizer que não é manipulado de maneira alguma, que ele é um sujeito independente, que eu penso com a minha própria cabeça, etc, etc. Ora, isso aí vocês podem observar na sua experiência diária. Todo mundo diz que pensa com a própria cabeça e, no entanto, todo mundo pensa igualzinho. Não é um negócio fantástico? Né? Como é que no meio de tantas inteligências independentes, né, elas podem sempre chegar aos mesmos resultados? Não é um negócio fantástico? Então, por exemplo, o Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogue, ele mostra ali como essas técnicas de engenharia comportamental constituem hoje quase que 100% dos programas educacionais em todos os sistemas de educação pública do mundo. Quer dizer, o sujeito já é moldado, a cabeça do neguinho já é moldada desde os 7 anos de idade. Tá certo? Quando
O sujeito é totalmente indefeso. E depois é claro que ele não vai lembrar, né, assim, da onde entrou tal ideia na minha cabeça, da onde que eu tirei tal convicção. Não, aquilo se torna, por assim dizer, natural e como uma segunda natureza nele. Então, só que é o seguinte, aquelas reações, aqueles sentimentos, aqueles valores foram inoculados nele sem possibilidade do contraste, da confrontação com outras alternativas. Quer dizer, uma certa linha de opiniões e uma certa linha de atitudes desejadas é implantada na cabeça do neguinho, tá certo? Como se fosse a própria natureza das coisas, e não como se fosse uma alternativa entre outras. Não há possibilidade da discussão, porque as alternativas são totalmente desconhecidas e ausentes, já desde a educação primária. Tá certo? E isso está implantado hoje em todo mundo. Você vê os programas de educação em todos os países, vem pronto da ONU. É uma coisa uniforme em todo mundo. Tá? Então, eu estou publicando essa semana um artigo no Diário do Comércio, que talvez até deveria ler aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês terem ideia. O artigo chama Engenharia da Complacência. Indignado ante o conformismo servil com que os americanos, outrora tão apegados às suas liberdades civis, vão aceitando as intrusões cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas, o economista Walter Williams finalmente se deu conta de que, aspas, o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Os zelotes do antitabagismo começaram com exigências razoáveis, como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarro. Depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões. Encorajados pelo sucesso, exigiram a proibição total do fumo nos aviões e depois nos aeroportos, nos restaurantes e nos locais de trabalho, tudo em nome da saúde. Percebendo a resposta complacente dos fumantes, passaram a banir o fumo nas praias, nas praças e nas calçadas das grandes cidades. Agora estão clamando por prêmios de seguro-saúde mais caros para os fumantes. Se tivessem apresentado a lista inteira das suas exigências logo no começo, não teriam conseguido nada. Usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes, os zelotes e candidatos a tiranos estão ampliando cada vez mais a sua agenda. Isso é o que diz o Walter Williams. Não é isso? Continuo eu. Meus leitores e ouvintes são testemunhas de que há uma década e meia ou mais venho lhes explicando o óbvio. A campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde. Como era de se esperar desde o início, até hoje não se verificou em parte alguma, com a patente diminuição do número de fumantes, rigorosamente nenhuma redução proporcional da incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo. Mas a patente ausência dos resultados prometidos, em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo, como se esperaria de mentalidades soi-disant científicas, é respondida com novas cargas de exigências cada vez mais prepotentes, mais histéricas, mais invasivas. Vocês vejam, em Nova York, por exemplo, na calçada, você não pode ficar parado fumando, você só pode fumar andando. E tem praças inteiras onde você está ao ar livre, você não pode fumar ali. Né? Então, o antitabagismo, como o socialismo, vive de redobrar o blefe após cada novo desmentido das suas pretensões, transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas nominais alardeadas. Você vê, por exemplo, na Califórnia, o número de fumantes diminuiu para 1/3. E a incidência de asma multiplicou por 4. Isso acontece em toda parte. Outro dia veio o governo aqui americano dizendo, não, em tal lugar assim, a incidência de doenças cardíacas diminuiu. De fato diminuiu. Só que quando você ia ver, ela diminuiu também entre os fumantes. Portanto, não tem nada a ver com a redução do fumo. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer, não há... Se você suprime, vamos dizer, a causa, teoricamente o efeito deve desaparecer. Mas se você suprime a causa e o efeito continua, então é porque a causa não era aquela, evidentemente. Ou então, pelo menos a causa não tinha aquele peso que se anunciava no começo. O antitabagismo, então, não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas, composta de uma bem subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos, como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarro,
os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas um primeiro e bem-sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos, destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amorfa, incapaz de reagir a qualquer imposição, por mais arbitrária, lesiva e absurda, que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. A escolha do tema foi especialmente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Uma vez que você cedeu tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade, em seguida, estende seus domínios para as áreas da alimentação, da educação escolar, da moral sexual, da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite revolucionária instrumentalizou os seus próprios adversários mais ardorosos aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico ou tragicômico que denota a fragilidade estrutural da reação antiestatista. O uso do tabaco é rigorosamente proibido nas sedes das organizações libertarians que defendem a liberação da maconha. Isso aí há 20 anos. Cada vez que eu entro numa sede de uma organização conservadora, seja Heritage Foundation, e vejo na placa, né? Que é proibido fumar, diz smoking free space, né? Eu vejo, vocês já perderam a briga. Vocês já cederam nesse ponto, vocês vão ceder em tudo. Né? Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da rã na panela, impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs junto com ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comando que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população. Mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por todas no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão e inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência. Então, quer dizer, foram esses três fatores. Depois nós poderíamos acrescentar aí um quarto. Né? Com, vamos dizer, a queda da União Soviética, a militância esquerdista no mundo inteiro ficou meio desorientada e sem bandeiras. E foi facílimo para esta elite globalista instrumentalizar essa militância toda, dando a ela então novas razões de luta, novos programas e enchendo de dinheiro. Então hoje você tem uma militância mundial que obedece a qualquer comando da elite globalista no instante mesmo em que acredita que está protestando contra ela. É o caso do Occupy Wall Street. Essa é toda vamos dizer, uma massa obamista, fanaticamente obamista, protestando contra os ricos. Quando você vai ver, o Obama foi o candidato mais subsidiado por Wall Street ao longo de toda a história americana. Então eles acreditam que estão protestando contra Wall Street, mas na verdade estão fortalecendo. Isso é um fenômeno também mundial. Né? Então, nessas condições, então, vamos dizer, a implantação da tirania global é um negócio tão intenso, tão avassalador, e simplesmente para registrar a sucessão diária dos fatos, seria preciso um jornal inteiro, no mínimo, né? Com uma redação de uns 200 empregados no mínimo. Né? E daí quando algum leitor cobra de mim que não apenas eu noticie tudo, mas comente, analise tudo tintim por tintim, e fique enfesado quando falta alguma coisa, eu não sei se eu rio ou se choro, porque vamos dizer, a impotência do comentarista semanal, seja no rádio ou no jornal, é assim, uma coisa patética. Né?
Quer dizer, não se passa um dia sem que se crie novas estruturas de poder, novos meios de controle social, novos instrumentos de manipulação psicológica, que vão ter naturalmente um impacto brutal, quase sempre destrutivo, não só na política e na economia, mas na vida privada e na mente de todos os seres humanos. Né? E então eu perguntei, como é que eu poderia, não digo comentar e analisar, mas simplesmente noticiar, vamos supor que se eu fosse transformar a minha coluna e este programa somente, né, num espaço noticioso, só para dar notícia sem comentar, não teria espaço para isso. Pois acho que com 2 artiguinhos semanais e um programa de 1 hora por semana eu conseguiria dar conta? Claro que não. Né? Você veja, eu das milhares de notícias que a gente lê toda semana, eu seleciono algumas dezenas para cá e, na verdade, consigo comentar 10, 12. Isso é o máximo que eu posso fazer. Porque os acontecimentos, vamos dizer, esse esquema, vamos dizer, de poder, ele é tão gigantesco e os canais de ação que ele tem são tão numerosos e tão variados que os ataques vêm diariamente de muitas fontes. É uma coisa que não para. Tá certo? Então, como é que a população vai poder se defender contra isso? Não, ela não pode nem, não digo entender, ela não pode saber o que está acontecendo. Né? Porque saber ainda não é entender. Você pode receber as notícias e ficar ainda desorientado, mas o povo não sabe nem o suficiente para ficar desorientado, meu Deus do céu. Na aula 44 do COF. A eficácia da medicina como controle social depende ou não depende da eficácia da medicina enquanto tal? É claro que não depende. Uma medicina muito ruim, muito ineficaz, é um instrumento de controle social tanto quanto uma medicina eficientíssima. Porque não é disso que se trata. Não se trata da medicina como arte de tratar doenças ou de prover a saúde, mas da medicina como instrumento de controle social. Aula 44 do COF. Você teria algo a acrescentar a esses comentários, Olavo, depois de tudo que a gente passou nesses 2 anos de Covid? Você vê, eu acho que a relação, o poder da classe médica, não só não depende da qualidade da medicina, mas ele até chega a ser uma relação inversa. Quer dizer, quanto pior a medicina, mais poder a classe médica tem sobre a sociedade. Por quê? Porque, em vez de curar as pessoas, vai tentar mandar nelas. Exatamente o que acontece. Eu vou lhe dar um exemplo. Né? Tem um artigo do Walter Williams, uns 10 anos atrás, que ele escreveu o seguinte, que a campanha antitabagista era apenas um mecanismo de controle social. Não tinha nada a ver com saúde. Tanto não tem que é o seguinte, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3. Mas a incidência de doenças pulmonares e cardíacas não diminuiu em nada. Portanto, ora, se uma vez retirada a causa cessa o efeito, então, retirando o fumo, tinha que cessar o efeito. Não cessou, portanto, a causa não era essa, porra. Ou não era essa, ou não era predominantemente essa. Pode, claro que o fumo pode contribuir para isso, mas ele não é a causa principal. Né? Talvez não esteja nem entre as causas principais. Não adiantou nada, meu Deus do céu. Eu lembro que, já na década de 80, quando eu vim aqui e entrava num edifício de uma organização dita conservadora, né? E via ali a placa de é proibido fumar, eu falei, vocês já perderam a briga. Porque vocês aceitaram isso. Eles souberam mobilizar o seu moralismo protestante para dominar você. Você fala contra o cigarro, como Hitler falou contra o cigarro, é? E o pessoal tudo aceita, para o nosso bem. Oh, meu Deus do céu. Olha, ninguém que quer ferrar com você diz que é para o seu mal. Tudo é para o seu bem. Stalin só fez coisa para o bem das pessoas que ele matou. Né? É sempre assim. Hitler também. Né? Ele achou que assim, nós vamos matar um monte de judeu, mas isso é bom para os alemães. Você viu? Escuta, ele fez muito mal para os judeus, mas pensa bem, o que ele fez para o país inteiro foi muito maior. Porque eles vão fazer um Reich que vai durar 1000 anos. Durou 12. E acabou em chamas. Isso que ele fez para um país inteiro. Né? E assim por diante. Né? Lá na China, a Revolução Cultural do Mao Tse-tung não era para o bem da China? Né? Pois olha, eu tenho um amigo que morou lá na China, foi lá para estudar ciência chinesa, porque ele tinha estudado alguma coisa da tradição, ciência tradicional chinesa, chegou lá e falou, os caras não sabem mais nada disso.
Foi tudo apagado, né? Ou seja, a tradição da China eles não conhecem mais. Acabou. Agora, não era para o bem da China? Era para o bem da China. Ora, meu Deus do céu, quem é que vai roubar você dizendo que é para o seu mal? Quem é que vai matar você dizendo que é para o seu mal? Né? E quando é que o pessoal vai entender isso aí? Que essas promessas de saúde, segurança pública, em geral, assim, de cada 100 promessas, 99 são mentirosas, meu Deus do céu. Vão te dar o contrário do que prometem. Quando é que vão entender? Não é para confiar em político nenhum, nunca, 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 nunca. Né? Porque se ele fizer alguma coisa boa, em geral vai fazer por engano.